Nesses últimos tempos tem ficado meio escasso de pôr vídeo aqui na internet. É devido aos afazeres do dia a dia, o trabalho se intensificou, minha esposa estuda, tem um filho de 1 ano e 6 meses, então isso acaba tomando muito tempo de mim, né, da minha pessoa. Mas em futuros próximos postaremos aqui vídeos que tratam até de assuntos que alguns irmãos têm solicitado, assuntos polêmicos, solicitado qual a visão, como é que eu enxergo essas coisas na palavra de Deus. Olha, mas não quero dizer que eu enxergo melhor do que ninguém, eu vou apenas expressar da forma que eu enxergo e você vai comparar de acordo com a palavra de Deus. Amados, vamos falar hoje sobre José do Egito. Acredito que a vida desse moço vai trazer algo de interessante para que algumas pessoas usem no seu dia a dia. Porque se edificar, se ajudar a vida de uma pessoa, eu me darei por satisfeito, porque meu objetivo não é de me exaltar, pelo contrário que alguns falam, né? Alguns mal educados acabam falando arrogante, burro, falso profetas, etc. e tal. Mas o importante é estarmos firmes na fé daquele que nos chamou. Todos conhecem a história de José, todos que têm acesso à palavra de Deus, até mesmo o novo convertido, porque é uma história bem interessante. Quem não lembra quando José tinha os sonhos, Deus mostrando, ele sendo exaltado, ele contava e era motivo de chacota. E depois ele foi vendido, depois foi preso, foi escravo nesse período. Mas os sonhos que Deus tinha na vida de José não foi frustrado, amado. Quando nós produzimos um sonho de nós mesmos, pode até ser que ele não se realize. Pode até ser que ele se realize e aquilo venha nos destruir, o final seja amargo. Mas eu quero falar para você que quando Deus tem um sonho em sua vida, quando você produz em seu coração algo que Deus lhe deu mediante a fé, não para você se ensoberbecer, mas para a honra e glória do nosso Salvador, não adianta que ninguém vai frustrar os seus sonhos, porque ele não é seu. Você produziu algo que Deus lhe deu. E foi assim na vida de José. Eu não vejo José dando dízimo para ser governador no Egito, eu não vejo José fazendo sacrifício para ser governador do Egito, nem mesmo ele orando, olha, eu quero ser grande, eu quero ser governador. Não, esse sonho Deus produziu na vida de José e mostrou. Então não tinha como os sonhos dele serem frustrados. Que possa ser assim em nossas vidas, amado. E quando José ele foi vendido, se eu errar em algum dado aqui, os irmãos me perdoem, me corrijam, mas José, quando chegou na casa de Potifar, ele tinha cerca de 17 anos, e logo Potifar notou que havia algo diferente naquele escravo, porque tudo que ele tocava florescia, tudo que ele tocava prosperava. E tinha outro detalhe também, o escravo sabia ler. Se em tempos mais recentes um escravo saber ler era uma coisa notória, extraordinária, imagina naquela época de José, um escravo que sabe ler. Isso nos mostra, amado, que Deus nos abençoa, mas nós temos que nos preparar. Olha, eu vou ficar aqui e Deus vai me abençoar, que Deus vai... Não, amado, você tem que procurar se preparar para que você tenha as ferramentas para que Deus venha usá-lo. Para você falar sobre as Escrituras, para que o Senhor te revele algo das Escrituras, você tem que estudá-lo, o Senhor vai te dar discernimento. Agora a pessoa deixa a Bíblia fechada, não vou orar, que o Espírito Santo vai me revelar. Ele já revelou, basta você deixar de ser preguiçoso de ler. Abraão, para Deus abençoá-lo, verdadeiramente falou, sai do meio da tua parentela. Não, Senhor, eu vou ficar aqui, porque o Deus que está aqui é o Deus que está lá. Mas não era isso que Deus queria. Então José, quando ele foi ficar na casa de Potifar, Potifar pôs ele sobre a sua casa, a mulher de Potifar ficou cobiçando aquele jovem. Imagina só um jovem com 17 anos, um jovem que nunca tinha tido, provavelmente, relação sexual com ninguém, certamente não. E uma mulher que certamente era bonita, a mulher de Potifar, dando em cima desse jovem. Olha para um lado, Potifar não está, ninguém está só os dois ali. Humanamente falando, isso traria benefício à vida de José. Agora Potifar sai para servir a Faraó, eu fico aqui com a mulher dele, realizando os meus desejos, né, de homem. E tudo normal, ninguém vai saber mesmo.
Até que um dia a mulher fez essa proposta para ele e José falou: olha, pecaria eu, faria essa coisa horrenda com meu senhor e pecaria eu contra meu Deus? Então José ali ele expressa o temor que ele tem no Salvador. Não era pelo simples fato de ele ter a confiança de Potifar, mas o fato dele ter a confiança e o temor em Deus, isso privava de fazer tal coisa. A mesma graça que fazia ele prosperar em tudo que tocava, era a graça que fez ele rejeitar a proposta daquela mulher. E um certo dia a mulher tentou agarrá-lo, ele fugiu e deixou suas vestes. E a mulher, como nós conhecemos, gritou e falou que tinha sido abusada. E José acabou preso. Ali ele interpretou os sonhos de dois empregados, dois servos de Faraó. E quando aconteceu, Faraó teve aqueles sonhos que não conseguiu discernir que houve, amado, lembraram-se de José. E por que lembrou de José? Deus fez lembrar, Deus criou uma situação para que José fosse até Faraó, para que só José solucionasse aquela situação, aquela questão. E como nós conhecemos a história, eu quero ir ao ponto. Agora Faraó fala, olha, depois que José descia nos sonhos, que fala o que tem que ser feito, Faraó fala, agora José, acima de tu, só o meu trono. Dá o anel a José e fala, José, olha, tudo que tu fizer, e daí então Faraó some da história. José vende, José faz, José diz, tudo. Fica tudo por conta de José. Mas agora José poderia dizer, olha, agora aquela mulher que me caluniou, que fez eu parar na prisão, vai me pagar. Mas não. José era um homem de Deus. José era uma pessoa que não guardava rancor em seu coração. Ele entendia que Deus não queria aquilo, ele queria olhar para frente. Ele queria gozar da exaltação que Deus lhe deu, não usar aquele poder que Deus lhe concedeu para voltar atrás e punir uma pobre coitada. Agora ele poderia dizer, agora meus irmãos me pagam, eles que riram de mim, que me venderam, era para mim estar morto por causa deles. Agora eu vou trazer eles aqui, eles vão ser meu escravo. Pelo contrário, ele cuidou dos irmãos dele, pelo contrário, ele nunca passou essa situação no rosto dos irmãos. Então é assim que procede um servo do Altíssimo. As pessoas que dizem que seguem ao Salvador, que usam o nome de Jesus, ou Yehoshua, ou Yeshua, portanto que siga a pessoa do Salvador amado, ele tem que ter essas qualidades. Porque, amados, a palavra de Deus nos revela que qualquer um que aborrece o seu irmão é homicida. E vós bem sabeis que nenhum homicida entra no reino de Deus. Esse aborrecer, irmão, não permanecer, sentir prazer em fazer isso com o irmão. Outra passagem, o mesmo autor, João fala, se dissermos que amamos a Deus, aquele que diz que ama a Deus e não ama o seu irmão é mentiroso. Como é que ele consegue amar? Ele não ama quem vê. Se ele não ama quem vê, vai conseguir amar quem ele nunca viu. Então, amado, e eu vou mais longe. Tem pessoas aqui que você pode ver comentários aqui na internet, até mesmo vídeo. Essas pessoas que dizem seguir o Salvador, ele não consegue respeitar o próximo. Nem respeitar ele consegue. Se ele não consegue respeitar, amado, como é que ele vai amar? Não tem como. E segundo a palavra de Deus, se ele não consegue amar, respeitar o seu próximo, como é que ele vai amar a Deus? Nunca. Isso é um amor fingido. Ele não odeia o Salvador, mas ele não expressa o amor, porque o Senhor fala: vós sereis meus amigos se fizerdes o que vos mando, e vos conhecerão que sois meus discípulos, se vos amardes uns aos outros. Então ele mandou você amar o seu irmão, o seu próximo. E você não consegue nem respeitar o seu próximo, nem respeito você consegue ter, não fica difícil de demonstrar esse amor e de se tornar amigo do Salvador.
Vemos hoje música aí, né? Supostos louvores, né? Quem me viu passar na prova vai me aplaudir, coisa assim. Me aplaudir, vai estar na plateia, você me reverenciando. Outro vai lá e diz para aqueles que queriam me destruir, outro, onde estão aqueles que se levantaram para me derrubar. E nessa análise da vida de José, o que acontece? Nós vemos José sendo exaltado, em nenhum momento trazendo à memória ou fazendo alguma oração dessa natureza. Então, amado, quando o Senhor te exaltar aqui na terra, não sei se vai dar tempo para isso acontecer, mas o Senhor sabe, agradeça ao Pai por aquilo. Procure amar aqueles que procuraram te pedir naquela trajetória. Saiba que assim como os irmãos de José o atrapalharam, usado certamente pelo diabo para fazer isso, para tentar frustrar o sonho que Deus tinha na vida de José, assim é o mesmo sujeito que está usando essas pessoas. Então, aborreça o pecado, mas ame o pecador. Ame o seu irmão, ore para o seu irmão, respeite o seu irmão. Tenha atitude de homem de Deus, assim como teve o nosso irmão José. Fique na paz e até o próximo vídeo.